Skyrim, Talos e Jesus Cristo. Eu estive pensando, né? Eu tava jogando Skyrim, aquele jogo famoso do The Elder Scrolls, o 5, e eu percebi que Talos tem uma particularidade. Não sei se você sabe, mas Talos é um deus que na história de Skyrim ele é reverenciado pelos nórdicos, né, os moradores de Skyrim, e os elfos, né, o pessoal dos Talmor na história do game, eles são contra a crença de Talos, porque Talos foi o primeiro imperador, foi o Tiber Sept, né, da história de Tamriel, que é o país, e o Tiber Septim ele escalou, ele foi o primeiro mortal que teve o escalonamento de se tornar um deus. Ele se juntou com os Aedra e ele se tornou um deus posteriormente. Então, antigamente você via em The Elder Scrolls, né, a religião dos oito, os oito deuses anciões, os Aedra, né? E Talos, entrando na jogada, vai formar a religião dos nove. Agora são os nove divinos, né? Talos foi o primeiro imperador de Tamriel, né? Um continente onde se passa a série de Elder Scrolls. E esse continente fica no mundo chamado Nirn. Nirn é um mundo. Então, existem em torno de 4 a 5 continentes nesse mundo, mas o maior deles é Tamriel, dividido em províncias. Uma delas é Skyrim e é onde passa o jogo, né? E eu fiquei intrigado com uma coisa. É, por que me chama a atenção para o cristianismo? Vamos lá. Eu não sei como Talos se tornou um deus. Né? Eu não entrei muito na história de como ele teria se tornado. Como ele teria ascendido a Deus. Então fica confuso, né? Eu li alguns livros dentro do Skyrim, então o Skyrim é um jogo cheio de livros, inclusive ele entrou no Guinness como o jogo que tem mais livro dentro dele, imerso no jogo. E eu fiquei pensando se o Talos não poderia ser uma mensagem oculta, uma mensagem embutida. E eu fiquei é, criando tese, né, sobre o assunto, criando teoria. Tem um livro em Skyrim chamado O Erro de Talos. Eu não sei quem escreveu, né? Não sei se foi um elfo, provavelmente pode ter sido uma pessoa que é a favor dos Talmor, né? Da supremacia élfica, né? Mas nem todo elfo é a favor dos Talmor, né? Tem elfo que não faz parte dos Talmor, que é a favor dos nórdicos, por exemplo, né? Isso não necessariamente é estrito, né? Nem todo galego era nazista no nazismo, né? Então você tira por aí, né? A mesma coisa com os Talmor, né? Nem todo Eurasiano é a raça do Hitler lá. É isso mesmo? Eu não lembro mais. É, basicamente teve um conflito entre o Alto Domínio, né? Que é o lugar dos Talmor, né? Que os Talmor tomam conta em Tamriel. Teve uma guerra de 30 anos entre o Império de Tamriel e os Talmor estão prevalecendo. É uma guerra muito antiga e o Império fez um acordo para encerrar a guerra. Ele entregou duas regiões e por isso ele proibiu a fé em Talos. Então os nórdicos, não, eu esqueci de falar, Talos era um nórdico também. Os nórdicos ficaram putos. Então acontece aquele problema em Skyrim, né? A rebelião Stormcloak, que
você pode se aliar a eles contra o Império e os Talmor para fazer Skyrim ser uma província livre, ou você pode se aliar aos Imperiais para tornar Skyrim mais pacífico, né, e acabar com a rebelião. Você escolhe um dos lados logo no começo. Que é a verdadeira história de Skyrim, né? Dentro de Skyrim, a história é a guerra, né? A parte do dragão, que é o dragão que surge querendo devorar o mundo, Alduin, é a campanha principal, sim, mas ela é muito aquilo que eu devo resolver agora. Ela é muito urgente, ela é muito emergente. Então a resolução mais urgente é derrotar o Alduin. A longo prazo, a história de Skyrim é a grande guerra, a guerra contra os Talmor, que pode voltar a acontecer, né? Então, dentro desta guerra, os nórdicos não aceitaram, e muitas pessoas do Império não aceitaram a proibição da fé em Talos. Imagine você se acontecesse uma coisa parecida em alguma região que já foi cristã. Por exemplo, imagine que uma certa religião ou uma certa seita teoriza que Jesus não se tornou um Deus ou não era Deus nascido. Olha, eu sou um judeu aqui, vou fazer uma comparação. Eu sou um judeu e estamos em guerra contra a Igreja Católica. A gente tem uma guerra tal, mas para a gente dar uma trégua, Jesus não pode ser considerado a mesma pessoa que Yahvé. Porque para nós não pode Jesus ser considerado Yahvé. Ou o Islã, né? Para o Islã, Jesus também não pode ser considerado Yahvé, mesmo sabendo que para o Islã, Jesus é um profeta especial, é um profeta muito elevado, né? Ele é uma figura muito importante para o Islã, Jesus Cristo, mas ele não chega ao status de um Deus. Então imagine que aquilo que aconteceu em Skyrim tem chance de acontecer um dia na vida real, sabe? No começo da Igreja Católica teve uma grande discussão sobre a divindade de Cristo. Então tinham as seitas, né, arianismo, que hoje é considerado heresia, né, mas durante o tempo o Constantino apoiou, depois tirou de vez. Então, assim, a divindade de Cristo, ela é muito discutida. Para os espíritas, eu fui espírita há 14 anos, para os espíritas, Jesus não é Deus. Para alguns esotéricos, Jesus é um Deus menorzinho dentro de Deus, né? Para alguns esotéricos, não todos, né? Para algumas outras pessoas, Jesus é um anjo, né? Tem espírita que acha que Jesus é anjo, porque é espírito puro, né? Para o católico, Jesus é Deus e não é, né? Jesus é um homem Deus, um homem e Deus. Então a Santíssima Trindade, ela não segue uma lógica, mas ela segue uma fé, um dogma. Então essa questão de Talos, ela me levantou uma questão sobre Cristo, né? Principalmente porque Talos, ele foi um homem que se ascendeu a Deus e criou-se uma fé em cima disso. E além disso, ele era um imperador. E Jesus, ele é muito simbolizado como um grande rei, sabe? É bem interessante essa reflexão que o Skyrim me fez trazer sobre a religião. Deve ter muito mais coisa embutida, deve ter muito mais livro dentro de Skyrim para eu ler sobre o assunto. Diga aí, eu estou jogando um jogo que o jogo me dá livre, eu leio os livros dentro do jogo. É muito interessante.
E é um jogo muito bom, eu indico. Mas tem mais coisa aí. Como eu disse antes, tem um livro dentro de Skyrim chamado O Erro de Talos. E como é que esse autor fala, né? Eu não lembro quem era o autor, mas provavelmente ele apoia os Talmor, né? A supremacia élfica. Então, basicamente ele diz, olha, o problema da fé em Talos é que essa fé faz com que as pessoas diminuam as crenças e os rituais aos 8 divinos, e por serem humanos, a maioria das pessoas humanas vão se identificar muito com Talos, e eles vão, é, em sua maioria, ter uma fé em Talos, majoritária a Talos. É uma questão de identificação, de identidade. Então faz sentido que o homem que se torna humano, ele seja mais agraciado, mais reverenciado do que o Deus que é um Deus. Faz sentido, porque você para pensar, sabe? Uma vez eu joguei um game também chamado Valkyria Profile, onde um amigo meu disse uma coisa seguinte: eu não joguei para ver essa parte do jogo, mas de fato abre, a pessoa fica pensando, né? Odin no Valkyria Profile, ele é um homem, ele nasceu meio homem, meio elfo, e diferente de todos os deuses que são elfos, Odin era um homem, né? E ele, para se tornar um deus, ele sacrifica uma parte do seu corpo. No caso, ele arrancou o próprio olho e deu em sacrifício. Não vi a cena, mas é uma história assim. E ali ele se tornou o mais forte de todos os deuses, porque em Valkyria Profile, né, o joguinho dos PS1, os elfos, eles não crescem. Eles são muito, né, foda tal, mas eles não crescem. Eles são estáticos. Os deuses são estáticos. O homem, ele tem uma habilidade de crescer. A gente cresce, a gente aprende. Então Odin é o deus que cresce, é o deus que aprende, é o deus que ele não é imutável. Notou o termo imutável aí? Então isso faz você pensar, esse tipo de pegada, essas histórias, faz você refletir um pouco. Poxa, os deuses são perfeitos, perfeitos não mudam. Se um deus é imperfeito, ele pode se melhorar ou piorar, não é verdade? Então ele pode crescer também, né? Então, o caso de Talos é que ele é um humano. Esse lance do crescimento é só em Valkyria Profile, tá? Mas o lance de Talos é que, se você parar para pensar, aquelas crenças que hoje são consideradas heresia, do Jesus homem, por exemplo, né? O Jesus homem ou o Jesus homem que se torna divino depois, sabe? Essas discussões, ela abre um leque de pensamento. Eu fico pensando, será que o Jesus divino, tendo em consideração a crença dos judeus, será que para o judeu não é um problema porque o Deus judaico, ele é um. O Jesus é uma outra pessoa na visão dele. Então, para ele, provavelmente, será que não tem essa pegada? Eu nunca tinha pensado nisso, mas essa pegada de, poxa, vocês estão crendo em Deus, mas vocês estão majoritariamente esquecendo por causa de Jesus. Vocês divinizaram o homem e agora não estou mais crendo no Deus como ele deve ser crido, né?
eu fico imaginando um judeu vendo isso, pensando nisso, né? Eu nunca conversei direito com um judeu, já conheci, né? Já conheci uma pessoa, mas não era fácil conversar com essa pessoa especial, mas um dia que eu encontrar um judeu, eu vou falar sobre esse assunto, pô. Pô. Não estou querendo dizer aqui que a crença em Jesus é prejudicial, tá? Não estou dizendo isso não, mas eu acho que vai ser um ponto de vista para alguém aí, tendo como reflexão a fé em Talos, né? E sim, em The Elder Scrolls, ele é um deus, sabe? Tá? Ele realmente é um deus, porque você pode fazer quests com Talos. O sangue de Talos é um sangue de um deus, através do Oblivion, né? Então ele realmente é uma divindade. Agora uma divindade humana. É bem interessante. Um abraço a você, eu já discorri demais do assunto. Deixa o like, compartilha se você achou legal e tchau.